Hoje a gente vai conhecer as regras para o uso do salão de festas do condomínio. Cada condomínio vai ter as suas regras para o seu salão de festas. Alguns condomínios cobram uma taxa extra para usar o salão de festas, mas isso não é regra geral. Esse pagamento extra, na verdade, ele serve aí para cobrir custos que o condomínio vai ter como custos extras pelo uso do salão de festas. Vai aumentar um pouquinho a conta de luz, a conta de gás, a limpeza também vai precisar ser feita, uma limpeza mais pesada depois do uso do salão de festas. Então é normal que condomínios, muitos deles, cobrem essa taxa e ela é legal. Mas tudo isso tem que estar lá aprovado em assembleia, constado o regulamento interno do condomínio. Os trechos que falam do salão de festas é importante que o condomínio tenha acesso toda vez que ele vai usar o salão de festas. Então, uma ideia legal é separar isso numa pastinha para entregar para o condomínio junto com as chaves, para quando ele for usar o salão de festas. As principais regras, então, vão dizer respeito à limpeza, ao cuidado que se precisa ter com esse salão de festas, quais são as regras aí. O condomínio precisa entregar isso limpo ou ele vai pagar uma taxa e quem vai limpar é o responsável pela limpeza do condomínio. Isso tudo constam nessas regras aí. O que mais causa confusão no uso do salão de festas, depois do barulho, é claro, e a gente já vai entrar nesse assunto, mas o que mais causa confusão é o agendamento. Isso precisa ser muito bem feito. É importante ter ou uma agenda física que seja, seria a coisa mais simples de se fazer, para que seja anotado quando é que está se reservando esse salão de festas para uso, ou então muitos sistemas de condomínios, muitos sites de condomínios e até as administradoras lidam bastante com isso, com o agendamento, porque é normal que quanto maior o condomínio, inclusive mais normal isso, duas pessoas quererem usar o salão de festas no mesmo dia, no mesmo momento. Então, quem agendou primeiro consegue usar ele com certeza. Então, é importante ter regras claras para o agendamento. Muitos condomínios, inclusive, proíbem que seja usado em algumas datas comemorativas em que todo mundo gostaria de usar o salão de festas, por exemplo. No Natal, no Ano Novo, no Carnaval, por exemplo. Então, é importante que isso também conste lá nas regras de uso do salão de festas. E se você tem dúvida como é que isso funciona no seu condomínio, tem que olhar lá nas regras, no regulamento interno do seu próprio condomínio. Outro assunto muito importante também é o respeito à lei do silêncio. Tem que ser respeitada a lei do silêncio municipal. Essas leis de silêncio geralmente são municipais. A gente tem um post bem completo sobre esse assunto lá no blog, vale a pena conferir. Fora isso, muitos condomínios têm regras de horários aí, que o salão de festas pode ser usado. Por exemplo, alguns condomínios dizem que ele pode ser usado até a meia-noite, mesmo que a regra do silêncio seja a partir das 10 da noite. Então, quer dizer o seguinte, até as 10 se pode fazer mais barulho, depois tem que se controlar o barulho, mas a festa poderia ir até a meia-noite. Isso tudo precisa ser conferido lá no regulamento e é importantíssimo conhecer as regras de silêncio da sua cidade. Outra questão importante é o uso do salão de festas pelos locatários. Quem aluga um apartamento tem direito a usar o salão de festas. Não se pode proibir um locatário de usar as áreas comuns do condomínio, e isso inclui o salão de festas. Então, eles têm os mesmos direitos do que os proprietários de usar o salão de festas. Outra fonte aí de confusões no uso do salão de festas são danos causados aos itens do condomínio. Quebrou um copo, um prato, enfim, danificou algum eletrodoméstico, riscou a bancada da copinha do salão de festas. Tudo isso é importante que esteja lá nas regras já um valor, para que o condomínio já pague isso assim que entregar o salão de festas. Então, é importante aí que o síndico faça uma revisão do salão de festas ao entregar as chaves para o condomínio que vai usar e depois faça uma nova revisão junto com ele, que isso seja assinado aí uma vistoriazinha, para que tudo seja visto e para que depois não fique aquela situação difícil e complicada de tentar cobrar um dano e não saber exatamente quem foi o condômino que fez aquilo. Então, temos aí um jogo de
8 taças e agora só tem mais 6. Quem foi que quebrou? Se for olhado toda vez que for usado o salão de festas, logo vai se descobrir. Então é bem importante fazer esse tipo de coisa. Outra questão ainda que consta na maioria dos regulamentos para o uso do salão de festas é o uso estritamente para coisas residenciais, enfim, para coisas pessoais dos condôminos, não para cultos religiosos, nem para eventos comerciais, né? Então, assim, é importante constar lá nas regras, porque senão daqui a pouco, bom, eu tenho uma empresa e a empresa fez aniversário e eu quero usar o salão de festas do meu condomínio. E aí entra um monte de gente, enfim, essas festas ainda tendem a ser maiores, entra um monte de gente que daqui a pouco desvirtua um pouco o uso desse salão de festas do condomínio. É importante ter regras a respeito disso.